Olá, está começando mais um curta vídeo e hoje vai ser um pouquinho diferente, hein? Pois é, eu e a repórter Alessandra fizemos uma cobertura especial sobre a 11ª edição da mostra Produção Independente Cenários, uma realização da ABD Capixaba que aconteceu entre os dias 3 e 7 desse mês no Cine Metrópolis. E além disso, eu recebo aqui no programa o cineasta e presidente da ABD Capixaba, o Thiago Moulan. Thiago vai falar pra gente como que foi essa edição do evento. Thiago, seja bem-vindo aqui no Curta Vídeo. Muito obrigada pela presença, tá? Obrigado, eu que agradeço o convite. Vamos lá falar sobre a mostra. Antes da gente começar nosso bate-papo, vamos conferir com o público de casa como que foi essa mostra. O Curta Vídeo veio conferir no Cine Metrópolis, na UFES, a 11ª Mostra Produção Independente, realizada pela ABD Capixaba. O evento traz um painel das mais recentes produções realizadas no Espírito Santo e também no Brasil. A mostra reúne uma diversidade de gêneros. São 65 produções e 16 horas de exibição. A arte para culturas, dissolve fronteiras. Na abertura foram exibidos 7 filmes de realizadores locais dentro da Mostra Competitiva Capixaba. Entre eles o documentário Das Águas que Passam, de Diego Zon, gravado em 2015 em Regência. Bom, Das Águas que Passam é um documentário que partiu a princípio de uma ideia de retratar um homem que tivesse um forte apego com o seu lugar. Um homem que tivesse um certo pertencimento com o lugar, assim, né? Uma construção já de toda a sua vida com aquele lugar. E esse lugar é o mar, são as águas do rio e do mar, né? Que a gente gravou na foz do Rio Doce, então foi encontro do rio com o mar. E esse pescador e todos esses outros pescadores no entorno dele, eu queria que fosse um olhar meu de um certo encantamento que eu tenho por esse mar, por esse apego com essa natureza maravilhosa, fortíssima, né? E muitas vezes traiçoeira também. E aí é isso, assim, inicialmente é um filme que tem uma conversa com o espectador, mesmo que não seja uma conversa através de diálogos, uma conversa que aposta muito na força narrativa das imagens, assim, e do silêncio também. Então é um filme para ir conversando aos poucos com o espectador. O filme foi exibido recentemente na Alemanha e foi a única produção brasileira a disputar na categoria curta-metragem os prêmios Urso de Ouro e Urso de Prata, no Festival Internacional de Cinema de Berlim. Na Alemanha foi assim, maravilhoso, né? Porque Festival de Berlim, né? Berlinale, que a gente chama, é um dos maiores do mundo, né? Junto com Cannes, Veneza e tudo. E ter essa seleção e chegando lá, foram 4 sessões juntamente com outros curtas-metragens e todas elas lotadas, assim, e eu fiquei muito surpreso com a recepção do público, porque quando eu comecei a pensar em fazer esse filme, a forma dele era dessa forma que eu queria fazer, mas eu sabia que às vezes eu estaria me distanciando de um outro público, mas não, lá eu achei que teve um acolhimento muito grande, teve uma aceitação enorme, e as pessoas super curiosas para saber mais da história, saber mais do lugar, assim. E as pessoas falavam muito comigo, assim, de sentir ser uma história de passado, né? Porque essas pessoas estão ficando extintas, pescadores da pesca artesanal. No mundo está extinta. Devagarzinho o homem contemporâneo está expulsando essas pessoas desses lugares, né? Como aconteceu no nosso Rio Doce, assim. Um videoclipe da banda capixaba Velho Scott, que retrata o fundamentalismo e o preconceito, também foi um dos filmes da noite. Já esmurrei aqueles goles de veneno pra eu me sentir um homem antes de eu dormir. Meus 20 anos é um videoclipe, né, que eu realizei junto com a banda Velho Scott. É um roteiro que eu escrevi junto com Anderson Bardot e ele tem a proposta é um videoclipe que ele dialoga com as artes plásticas, né? A gente construiu uma cidade de maquete. E ele tem como proposta discutir um personagem que vive numa cidade, mas que ao mesmo tempo ele não cabe nela, né? E que vem uma chuva e que é uma maneira também, né, de sugerir novas ideias e reconstruir para começar algo novo. Ganhador do prêmio Aquisição Canal Brasil na 19ª Mostra de Tiradentes, o curta Eclipse Solar é o 3º trabalho dirigido por Rodrigo de Oliveira. O filme de ficção mostra uma rede de ressentimentos.
O Eclipse Solar é a história de uma família que se encontra no meio de uma crise. Eles trabalham todos num mesmo espaço, o Museu Solar Monjardim, que é onde a gente filmou o filme inteiramente lá. E aí, então, essa família passa alguns dias ali dentro resolvendo as suas diferenças. E é a partir de algum momento o clima do museu, a história do museu, as coisas e as vidas que já passaram pelo museu começam a influenciar os destinos dessa família e aí um monte de coisa diferente acontece. Para os realizadores, a mostra é uma oportunidade de debate e reflexão. Para eles, o encontro reflete também o bom momento do audiovisual capixaba. Eu digo assim que está num espaço de progressão, eu acredito. Ela tá acontecendo através desse fundo de cultura que já tem há alguns anos. Hoje as obras já estão saindo mais obras com uma certa qualidade, um certo olhar dos realizadores, assim, está tendo essa formação, né? Então acho que está tendo esse avanço. O que não pode, eu acho, é regredir. É estagnar isso, assim, porque foram anos que a gente foi conseguindo lá atrás com Tadeu Teixeira, Eli Vieira Júnior, Virgínia também, que, poxa, lá atrás fazendo curta-metragens maravilhosos, e aí que hoje, se não fosse eles lá atrás, a gente não conseguiria ter esse patrocínio hoje, assim. Então, acho que é uma progressão e, quem sabe, no futuro as coisas só vão evoluindo também, né? É algo que a gente possa fazer mais e mais, né? Ter essa conversa com o público é maravilhoso. Eu vejo que o espaço, o cenário audiovisual, né, ele cresceu nos últimos anos. Acho que o curso da UFES também, que abriu e que eu fiz parte também, contribuiu para esse crescimento. Eu venho da cena independente, né? Então, assim, eu moro em um bairro que não é no centro e, para mim, assim, o digital possibilitou, né, as criações. Então, eu acho que hoje tornou-se mais fácil de produzir, né, de forma independente. Acho que de políticas públicas a gente ainda está caminhando. Mas o digital, o celular, as câmeras DSLR, eu acho que elas nos possibilitam produzir por nós mesmos. É o melhor momento da história do cinema capixaba. Primeiro, por causa de números, nunca se produziu tanto filme e todo ano o número de filmes capixabas produzidos aumenta. Isso tem a ver com a facilidade de equipamentos, de acesso à tecnologia. E tem também a ver com apoios do Estado, da Prefeitura, através das leis de incentivo e dos editais, que chegaram agora, eu acho, num nível de amadurecimento em que a classe e o cinema capixaba conseguem ao mesmo tempo sobreviver e também criar, porque a gente trabalhava sempre por muito tempo pensando sempre se o próximo filme seria possível, se a gente ia conseguir algum dia filmar uma segunda, terceira vez. E hoje a gente tem cineastas com uma carreira extensa antes dos 30, antes dos 40, e isso tudo se deve muito a esses dois fatores, a facilidade da tecnologia e o apoio da produção. E a gente vive um momento em que eu acho, em que tem um sentimento de classe, de geração, de cineastas, que é muito potente e muita gente hoje faz cinema aqui no Espírito Santo. É bom vir para um lugar como a Mostra da BD para se encontrar com pessoas, e esse número é cada vez maior, com quem você conversa e troca experiências, e é onde nascem os próximos filmes. Festival de cinema é sempre o lugar onde o próximo filme começa a ser articulado. As salas, né, os espaços de exibição, como estão hoje? A gente tem, historicamente, o Espírito Santo tem uma tradição cineclubística enorme, e o Cineclube hoje é o lugar onde o cinema capixaba está mais exibido e mais disseminado pelo interior, mas a gente tem aqui mesmo, na Grande Vitória, uma janela de exibições que é bem interessante hoje em dia, festivais como a Mostra da BD, o Festival de Vitória, mas também festivais menores, o retorno de uma sala como o Cine Metrópolis ao funcionamento, privilegiando o cinema brasileiro e o cinema capixaba. Eu tenho um filme anterior, o Teobaldo Morto Tormento Exilado, que estreou nos cinemas. Até 5 anos atrás era impensável que um longa-metragem capixaba sequer fosse feito, quanto mais estreasse no circuito brasileiro. O nosso filme estreou, passou aqui em Vitória, vai passar de novo, passou em festival aqui também. As chances estão aí. Eu acho que o próximo passo que a gente tem que dar é fidelizar ainda mais esse cinema capixaba com o público. Quanto mais essas mostras acontecerem,
mais gente aparece, e uma vez que um capixaba assiste um filme capixaba, ele sempre vai querer ver outros, porque tem uma relação de identificação, de se projetar e de se ver, que não existe com nenhum outro tipo de cinema. E aí, quanto mais a gente passar e mais as pessoas se identificarem, eu acho que crescemos todos juntos, né? Eu acredito que o melhor espaço de exibição hoje são os cineclubes, né, que é onde você faz um trabalho muito mais de base, né, criação de público. Mostras, eu acho que aqui no estado a gente tem duas importantes, né, que é o Vitória Cinevide e essa, a ABD, mas acho que a gente está um pouco distante ainda das salas de cinema, de fato, né? Mas eu também gosto muito da ideia de cinema na rua, que é o que eu tenho trabalhado. Na noite de abertura, também foi lançado o DVD Coletânea e a 6ª edição da revista Milímetros, que traz textos sobre o audiovisual. A revista funciona como um catálogo dos filmes que fazem parte da programação da Mostra Produção Independente. E nessa edição, além da mostra competitiva, o evento teve também uma mostra paralela. Não é isso, Brunella? É isso mesmo, Alessandra. Eu estou aqui nesse 4º dia de evento para mostrar tudo o que rolou na sessão da Mostra Paralela Nacional. Vamos lá? Foram exibidos filmes de curta duração, entre eles a ficção O Teto Sobre Nós, de Bruno Carbone, a animação Uma História do Cipó, de Sérgio de Carvalho, e o documentário Malha, de Paulo Roberto. Ao todo, 24 produções de diferentes estados brasileiros, indicadas pelas ABDs estaduais para participarem dessa mostra. Nós fizemos contato com todas as ABDs das associações brasileiras de curta-metragistas e documentaristas no Brasil e pedimos que eles encaminhassem um filme que fosse representativo do estado. Então nós temos um filme de cada estado indicado pelas ABDs locais. São filmes de curta duração, claro, nós demos uma limitação, a gente pediu que fossem filmes em média de 15 até 20, 25 minutos. A gente tem documentário, ficção e animação. E é absolutamente importante para a gente ter isso, porque o tema da mostra da ABD esse ano é cenários. Então a gente não só fez um panorama do cenário local, com os filmes capixabas que estão na mostra competitiva, passando a noite, como fizemos também um panorama do cenário nacional, com os filmes nacionais. O digital trouxe uma facilidade muito grande de produção, no sentido de incentivar as pessoas a contarem as suas histórias e a mostrarem o que elas pensam a respeito do mundo e do seu mundo, principalmente. Então, está crescendo imensamente a quantidade de documentários. As animações estão contando histórias. Agora há pouco nós assistimos uma lenda do cipó do Acre, uma animação indígena lindíssima. Então a gente tem uma produção que retrata a situação contemporânea de cada região, mas também a história. Então é bem preservação e memória da nossa vida e da nossa cultura. É muito bom. Meus meninos cresceram aqui, conviveu aqui com a comunidade. Quem acompanhou a mostra gostou do que viu. Fomenta essa área que é um pouco carente aqui no Espírito Santo, a área do audiovisual. Como eu falei, tanto de curtas quanto documentários. Está crescendo aqui, tanto no Espírito Santo quanto no Brasil inteiro, né? A presença de mulheres tanto dirigindo quanto fazendo fotografia, que quebra um pouco esse paradigma de audiovisual só masculino ter aquela... Como é que eu posso falar? É aquele padrão de só presença masculina por trás dos filmes. E além das sessões de filmes, a noite de encerramento conta também com uma homenagem ao cineasta Ramon Alvarado. É com você, Ale. O ano de 2016 é bem especial para o Ramon, porque ele está completando 70 anos de idade e 50 anos de carreira. Então, esta é uma homenagem muito mais que merecida. O pernambucano Ramon Alvarado é um dos precursores do cinema no Espírito Santo. Foi ele que, em 1965, criou o Cineclube Alvorada, um importante espaço para os apaixonados por cinema da época. A filmatografia dele inclui cerca de 15 produções
e colaborações em mais de 40 filmes. O amor do cineasta pelo cinema começou na infância, por influência do pai. Um dos brinquedos meus de criança, eu vivi até os 11 anos em Recife. Era o filme que ele tinha feito aqui em Vitória. Eu ficava brincando com aquilo, improvisava projetor com lâmpada, com água, lente e vela e essas coisas, e brincava com aquilo. Além disso, todo o aniversário dos filhos, o meu pai passava esse filme. Mas também outros filmes, né? Porque naquela época era comum nas festas de aniversário das crianças contratar uma pessoa que passava filmes em 16mm para animar as festas. O primeiro filme que contava uma história é o meu. Eu tenho certeza que porque até hoje ninguém apresentou outro. Chama-se Indecisão o filme. É verdade que esse filme é considerado desaparecido? Sim, eu perdi o material, porque foram 50 anos vivendo no Rio, não é? Com esse material e outros e latas de filmes e mudanças, sabe? A questão é que um dia eu fui procurar o filme, porque todos os filmes que eu tinha feito aqui em Vitória, eu coloquei numa só lata. E essa lata, eu perdi a lata. O cinema do Espírito Santo tem suas características próprias e ele é muito dinâmico. É uma coisa que eu comentei lá na homenagem, ele é muito dinâmico. Está se fazendo coisa importantíssima aqui em Vitória. Eu também percebo que o cinema brasileiro, quando não tinha a tutela do Estado, ele era muito mais vigoroso do que o que é hoje em dia. Apesar de tem algumas obras feitas atualmente, não é, que são muito boas, excelentes. Estamos de volta com o nosso entrevistado do dia, o Thiago Molan, que é cineasta e presidente da ABD Capixaba, a realizadora desse evento que vocês acabaram de assistir. Thiago, conta pra gente como que foi essa edição do evento, né? Faz um balanço dessa mostra. Foi uma mostra bem bacana pelo fato de que, além de ter os filmes, ser uma janela para os filmes locais, a gente acabou traçando também iniciando uma conversa com outras instituições, com a ABD Nacional, com ABDs estaduais. Sim. E isso, a gente acredita que isso seja fundamental para a gente conseguir discutir, pensar o fazer audiovisual no Espírito Santo, para pensar novas formas de produzir, de difundir os nossos produtos. Mas a mostra foi bem bacana, foram 37 filmes de animação, videoclipe, ficção, documentário, algumas estreias locais, filmes que já estrearam em festivais nacionais e internacionais e que ainda não tinham sido exibidos aqui e estrearam aqui. Foi uma mostra bem bacana, muito bonita. E como que foi o prestígio do público, né? Teve bastante público prestigiou essa mostra? As pessoas gostaram bastante. É o que eu digo sempre, assim, a mostra da ABD, a grande função da mostra da ABD é ser um espaço democrático, de exibição, de reflexão sobre o audiovisual capixaba. É a única mostra no estado competitiva exclusivamente para produções locais, para produções capixabas, e isso se reflete na tela, né? São exibições do interior do estado, não só da Grande Vitória, e é muito legal a gente ver pessoas formando pequenas caravanas para se ver na tela. Isso é muito legal. E os filmes capixabas, né? Como que foi feita a seleção? A organização da mostra pensou só o júri, a comissão de seleção e o júri. Então, assim, a gente não tem interferência editorial ou, sabe, de curadoria. A gente não interfere na curadoria de forma alguma. O que existe, naturalmente, é pensarmos
os perfis dessas pessoas. Então a gente pegou pesquisadores, pesquisadoras, pessoas da nova geração, pessoas que já estão há bastante tempo no mercado. Então é com isso que a BD se preocupa, mas a gente não interfere na seleção. Até porque, sinceramente, a gente conhece grande parte dos exibidores que estão ali, né? Então é uma forma da gente ter uma isenção sobre o material que vai ser exibido, selecionado e premiado. A mostra já está em sua 11ª edição, né, como nós vimos. Como que vocês vêm organizando esse evento, né? Um evento que atrai o público que gosta de prestigiar esse conteúdo audiovisual independente. Olha, eu diria que é uma mostra que a gente vem realizando na base da paixão mesmo, do comprometimento com o audiovisual capixaba. A gente tem contado com alguns parceiros, parceiros até fixos, eu diria, há bastante tempo, caso da UFES, por exemplo, do Cine Metrópolis, mas é difícil contar com um patrocinador, com um apoiador. Então, realmente, o que move a mostra é o comprometimento, a vontade das diretorias que assumem a BD de fazer essa mostra. E o público responde de uma maneira sempre bem positiva, as pessoas lotam as salas, né? É interessante quando a gente vai para o debate, esse ano, por exemplo, a gente teve um formato diferente, os debates aconteceram após as exibições, então a gente tinha exibição até 9, 9h30 e na sequência já começava o debate. Isso foi uma experiência bem bacana, bem frutífera, assim, as pessoas responderam muito bem, mas é legal quando a gente vai para esse debate e ouve nesse debate, às vezes até familiares, falando, poxa, que legal, como aconteceu na última mostra, uma mãe falando, poxa, que legal, meu filho está na faculdade e ele está, sabe, se procurando, tentando se encontrar, sabe, sem saber direito para que rumo ir, que rumo tomar. E estar na mostra foi um grande incentivo para ele, e debater, conversar com pessoas que já estão no mercado, tenho certeza que vai ampliar esse horizonte desse realizador. E é isso que a gente busca, né? Ser uma janela e, de certa forma, também ajudar a renovar a cena audiovisual capixaba. Na sua visão como cineasta e presidente da ABD, como que você enxerga hoje a produção audiovisual independente? Hoje a produção independente audiovisual capixaba, na verdade, a produção independente audiovisual, ela tem uma característica que é a questão da democratização dos meios de produção e das janelas de exibição, de certa forma, porque hoje você, com um iPhone, com um celular, com uma câmera que você compra barata, se você for comparar com os valores de uma câmera de película, do próprio rolo, isso 15 anos atrás, 10 anos atrás, digo assim, não é tanto tempo atrás assim, mas essa democratização, ela facilita, esse acesso aos meios de produção facilita o fazer audiovisual. Então qualquer pessoa hoje consegue, com um celular, com um computador simples, não precisa ser nenhum grande equipamento, filmar, montar e consegue exibir na internet, né? Você vê hoje, existe a profissão youtuber. O que é isso? É um cara que tem lá um modo de fazer simples e coloca na internet os seus comentários. Então isso realmente está mudando a cara do audiovisual, né? E uma outra característica que tem mudado a cara do mercado audiovisual nacional é a questão da lei da TV paga. Ela estabelece cotas para produção independente. Produção independente é aquela produção de uma produtora que não está ligada a nenhum canal, a nenhuma programadora. E isso realmente mudou o cenário, porque o que a gente costuma dizer que antigamente, 5 anos atrás, nem tão antigamente assim, mas 5 anos atrás, antes dessa lei da TV paga, que é a 12.485 de 2011, as produtoras batiam nas portas das TVs, das programadoras e não conseguiam, as pessoas, não existia interesse. E hoje, por conta dessa lei, o cenário se inverteu. Os canais têm interesse em exibir conteúdo audiovisual independente. Quais são os outros planos futuros da ABD? A gente tem, essa diretoria está com uma das nossas missões inserir
mais, inserir ou ampliar o espaço do Espírito Santo no cenário nacional. Então a gente está com algumas ações nesse sentido de tentar unir as pessoas, localmente falando, pessoas físicas e pessoas jurídicas, para a gente tentar, em conjunto, conseguir esse espaço. Assim, em breve a gente vai anunciar algumas ações, mas já posso adiantar que as ações são nesse sentido. Tiago, muito obrigada novamente pela presença aqui no Curta Vídeo, parabéns pela mostra, espero mesmo que vocês consigam concretizar esses projetos futuros, né, trazendo mais o audiovisual para a capital e prestigiando mesmo esses conteúdos aí. Eu que agradeço a TVE, agradeço ao Curta Vídeo pelo espaço e estamos abertos a futuras parcerias também com a TVE. Importante deixar isso registrado. Bom, gente, o Curta Vídeo chega ao fim e no próximo programa vocês conferem mais produção audiovisual capixaba. Espero vocês!